Hare Krishna, meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje nós vamos falar sobre as perguntas mais frequentes de cada religião. Então, no nosso caminho aí de apresentar a consciência de Krishna para várias pessoas, nós naturalmente encontramos com pessoas que professam outras religiões. E cada religião ela tem aí sua pergunta peculiar para os devotos de Krishna. Elas são bem recorrentes e geralmente é o elemento que é mais assim diametralmente oposto à crença dessa outra religião, né? Então a gente vai ver a pergunta mais frequente, né, o questionamento mais frequente de cada uma dessas religiões com as quais a gente entrou em contato. Vamos dar uma olhada. Espíritas são adeptos aí de um grupo que frequentemente está presente nos cultos dos devotos de Krishna. Provavelmente por serem duas religiões que acreditam em reencarnação, e os espíritas também ficam à vontade com essas religiões que não têm um apelo assim conversionista, né? Se você vai numa igreja evangélica e diz que é espírita, provavelmente a meta dos evangélicos será te converter, né? Já outras religiões que acreditam também em reencarnação, geralmente elas permitem, né? Não tem assim pelo menos não um desespero de converter a pessoa, porque não tem ideia de que a pessoa está condenada por ser daquela religião, coisa assim. Então, espíritas geralmente estão à vontade em frequentar os templos de Krishna. E qual é a pergunta, o questionamento mais frequente deles é: será que não seria melhor? Eles falam geralmente com bastante educação, espíritas geralmente são pessoas educadas na minha experiência, mas eles perguntam: será que ao invés de fazer todos esses rituais, toda essa liturgia do altar, e ficar lendo tanto assim esse livro e contando essas histórias, não seria melhor investir mais tempo em fazer caridade? O dinheiro que vocês investem, por exemplo, nesse altar, não seria melhor investido em fazer caridade? Essa é uma pergunta bem frequente. E a nossa resposta é que Deus ele deve ocupar todas as esferas da nossa vida, e não só o amor-caridade. Nós temos uma parte da nossa vida também que é o amor romântico. Nós temos a expectativa de encontrar um namorado perfeito, um filho perfeito, um amigo perfeito. Então a religião ela deveria espiritualizar todos os departamentos da nossa vida, inclusive a expectativa de amor romântico. Então a relação que um devoto de Krishna tem com Krishna ali, com sua figura pessoal no altar, é Deus suprindo essa nossa expectativa de um amor romântico. Nós queremos beleza, nós queremos roupas que combinam, né? Nós queremos moda. Nós queremos alguém que é um grande artista, e nós queremos ser fã de alguém. Então, tudo isso que acontece num altar dos devotos de Krishna é um jeito de nós saciarmos isso com Deus. Em vez de nós criarmos ídolos, ao invés de nós ficarmos histéricos com os Beatles, ao invés de nós admirarmos as vitrines em um shopping de um manequim muito bem decorado, com várias cores combinando e tudo isso, ou modelos, ou artistas na televisão, a gente espiritualiza isso contemplando Krishna no altar. Então nós não esperamos que a religião sacie apenas o nosso amor-caridade. Agora, o nosso amor-caridade também deve ser alimentado, né? Se a religião não está fazendo isso, ela está incompleta. Mas o amor-caridade nosso também é alimentado com os ensinamentos de Krishna. Por exemplo, o maior projeto de distribuição de alimento vegetariano do mundo é dos devotos de Krishna. E nós temos o Hospital Bhaktivedanta, e o próprio conhecimento que a gente transmite e a figura de Krishna no altar também são formas de caridade. Uma pessoa decepcionada com amigos deste mundo, com namorados deste mundo, com a mãe, com o pai deste mundo, ao poder contemplar Krishna no altar e ouvir as histórias do altar, ela vai descobrir que o pai, o amigo e o namorado que ela sempre buscou está na figura de Krishna. E isso tem um efeito psicológico de cura muito grande. Fora que depois você pode encontrar com Krishna pessoalmente e saciar essa expectativa de amor, né? E todos os ensinamentos que nós repetimos tanto na Bhagavad Gita e nos templos, eles também são a grande caridade, principalmente a caridade preventiva. Com esses ensinamentos, as pessoas facilmente evitam grandes maus hábitos que criam muitos dos problemas que às vezes a caridade vai ter que resolver. Uma pessoa que com os ensinamentos de Krishna apresentados nos templos, deixa de se envolver com drogas, deixa de se envolver com promiscuidade, deixa de se envolver com os jogos de azar e outras más condutas, essa pessoa provavelmente vai precisar menos de caridade.
ela vai conseguir ter seu próprio emprego, ela vai conseguir ter mais sanidade mental, ela vai poder estruturar uma família e ter relacionamentos primários que são muito bons para a saúde mental. Ela vai poder trabalhar por mais tempo na vida por ter saúde, então ela vai pagar mais impostos e vai ajudar mais a economia, o sistema de caridade que passa também pelo governo e tudo isso. Então, os devotos de Krishna estão bem conscientes de que o que um espírita talvez não perceba que é um ato de caridade, na verdade, essa adoração de Krishna no altar é uma caridade muito grande. Todas essas liturgias, elas fazem muito bem para as pessoas e reformam a vida delas profundamente. E além de atender essa expectativa do amor romântico. E o amor-caridade vai estar ali também. Isso que um espírita espera de caridade, que é ajudar os pobres, distribuir alimento, também vai estar ali. Mas deve ser mais uma parte da religião, e não o todo da religião. Eu responderia assim. A pergunta mais frequente dos budistas é: o que é esse tal elemento contínuo do qual vocês falam? Que o budismo tem muitas linhas, eu não sei se todas acreditam nisso, mas com certeza algumas linhas budistas defendem bastante o ponto de que a única coisa que não muda é que tudo muda. O budismo geralmente não acredita num eu constante. A própria senso de personalidade, ele é intrinsecamente temporário. E que de uma vida para outra, uma ideia de continuidade assim é algo que provavelmente não existe, e muito menos uma personalidade que seja contínua por todas as vidas, e na transcendência isso aí geralmente não vai constar no budismo. E Krishna vai falar isso várias vezes, né? Que é um eu constante, que o eu é imutável. E ouvindo isso, budistas, geralmente também de forma educada, como os espíritas, perguntam, né? Mas eu percebo assim que tudo muda, assim. Quando você era criança, agora, parece que não há nenhum elemento em comum mais. O que é esse eu que não muda que as escrituras falam? E a resposta é que o elemento que é constante na alma, o eu contínuo, é: eu sou um servo de Deus. Esse elemento, ele nunca fugiria em nenhum nascimento, em nenhuma condição. Está escrito que nós podemos estar em 3 estados. A alma pode estar dentro do mundo material, onde ela está esquecida de Deus. Ela pode estar no mundo espiritual, onde ela está recordada de Deus e se relacionando com Ele. Ou ela pode estar no Brahman, que é um lugar onde ela não percebe um senso de identidade dela, e por isso ela também não percebe um senso de Deus. Ela experimenta um monismo, ela experimenta a sensação de fazer parte do todo. Então são essas 3 situações que a alma pode estar. E parecem 3 mudanças, né? Parecem muito diferentes. Mas os mestres da nossa tradição dizem que há um elemento comum aí, que é servir a Deus. Como que a alma serve a Deus quando ela está esquecida dele? Ela serve a Deus obedecendo à lei do karma. Quando ela se sujeita à lei do karma, ela está se subordinando a Deus de algum jeito. É como o cidadão que não quis seguir as leis do Estado, e aí ele se subordina ao Estado seguindo as leis da prisão. Então, quando a alma está esquecida de Deus, ela não está servindo Deus atentamente, conscientemente, ela ainda está servindo a Deus, se sujeitando às leis da prisão do mundo material, porque ela invariavelmente tem que se submeter às leis do karma. Ela não pode fazer uma coisa e escolher não sofrer a reação daquela coisa. Como ela vai seguir aquela lei, e essa lei foi criada por Deus, ela está servindo a Deus de alguma maneira. No mundo espiritual, obviamente, muito simples de entender que ela está servindo a Deus. Ali ela está recobrada da sua consciência, recobrada da sua natureza como serva de Deus, e voluntariamente está servindo a Deus com muito prazer. E no Brahman, a alma está servindo Deus também? É escrito que o Brahman é o brilho que emana do corpo pessoal de Deus. E quando a alma chega ao Brahman, geralmente por ter cultivado algum caminho de espiritualidade monista, como os ensinamentos de Shankaracharya, ela se funde nessa luz que emana do corpo de Deus. E ela está prestando algum serviço? Está. Quando alguém encontra o aspecto pessoal de Deus, elas percebem que Deus tem um brilhozinho, assim. A gente vê nas pinturas um brilhozinho, assim, geralmente volta do rosto, né? Então Deus tem uma aura, assim, um brilhozinho bonito. E esse brilho, quem está fazendo, esse brilho é composto por várias alminhas diminutas que se fundiram nesse brilho total. Então quando alguém vê o aspecto pessoal de Deus, pensa: nossa, como ele é lindo, como ele é radiante. Essa radiância de Deus é o serviço que está sendo prestado pelos monistas. Eles estão fazendo o serviço de serem a maquiagem de Krishna, o brilho de Krishna. Então a resposta que eu costumo dar para os budistas é essa. O elemento comum que perpassa a nossa identidade em todas as situações, seja no mundo material,
seja no mundo espiritual, seja no Brahman, é que nós estamos sempre servindo a Deus. Ou servindo voluntariamente, ou servindo se subordinando às leis dele, ou servindo de purpurina no rosto dele. Qual é o questionamento mais comum aí dos judeus? Quando uma pessoa faz essa pergunta, eu já sei que ela é judia antes dela se apresentar. Aí quando acaba a minha palestra, eu vou até ela e falo assim, hoje que bom que você veio, você é adepto de alguma religião? Ela fala, sou judia, sou do judaísmo, um clássico. Então a pergunta que todo judeu me faz quando está ouvindo sobre Krishna é, a religião de vocês é monoteísta mesmo? Porque o judaísmo geralmente é aceito como a primeira tradição monoteísta do mundo, né? A tradição abraâmica, o Deus de Abraão e de Jacó são tidos aí como os grandes patriarcas do monoteísmo, a ideia de que existe um Deus único. Então, quando a gente apresenta na Bhagavad Gita que Krishna também está apresentando uma religião monoteísta, os judeus geralmente querem assim, uma confirmação. É monoteísta mesmo ou é monolatria? Eles vão tentando assim encaixar assim, será que você está usando bem o termo? Que monolatria, por exemplo, é a ideia de que existem vários deuses, mas você escolhe adorar um. Seria como assim, Krishna, Indra, os dois são deuses, assim, no mesmo nível, mas as pessoas escolhem adorar somente Krishna. Isso não é monoteísmo, não é que existe um só Deus. Existem vários deuses, mas se adora só um. Às vezes eles perguntam, o culto a Krishna é monoteísmo mesmo ou seria monolatria? Ou perguntam se Krishna não seria o símbolo de uma coisa, ele não seria Deus, mas ele seria o símbolo da natureza, ou símbolo da alma pura. E não, é monoteísmo mesmo. Se você vê com atenção a Bhagavad Gita, Krishna, por exemplo, vai dizer que ele é maior do que Brahma, né? Que ele é maior do que Shiva. Todos os outros deuses que tem tidos como existentes, né? Na Bhagavad Gita, eles são tidos como deuses com D minúsculo, eles não são assim Bhagavan, aquele possui todas as qualidades, a origem de tudo. Eles são originados, eles são subordinados também a Krishna. Embora eles recebam às vezes termos em sânscrito que são iguais, né? Krishna é chamado de Deva e Shiva, Indra, Ganesha também são chamados de Devas. Na Bhagavad Gita, vários momentos Krishna é chamado de Devadeva, né? O Deus dos deuses. Krishna diz que ele diz que o Om, que Brahma, Shiva são meras centelhas de seu esplendor, né? Vai falar isso no capítulo 10. Krishna também diz que ele é maior do que o universo, porque ele mostra que o universo está contido dentro dele, no capítulo 11. No capítulo 15, Krishna também diz que ele é maior do que as almas iluminadas. Então ele não é o símbolo do eu superior, o símbolo da alma iluminada. Fim do capítulo 15 da Gita, Krishna fala, existem duas categorias de almas, as iluminadas e as não iluminadas. E acima das duas estou eu, que sou a pessoa suprema. E ele fala, e acima de mim não tem mais nada. Então se você tentar encaixar Krishna em algum conceito como o eu superior, monolatria, ou o paganismo, você vai ver que Krishna não encaixa. Krishna encaixa mesmo no monoteísmo. Ele é um Deus único, supremo, ele é adorado com exclusividade, não em meio a outros deuses de mesmo nível, mas ele é adorado exclusivamente porque ele é o Deus único e supremo, a causa de todas as causas, o Deus dos deuses. Aí geralmente os judeus ficam assim, tipo, vou dar uma chance, vou ouvir com atenção. Quase todo mundo que... Onde eu moro também, que é Vrajabhumi, a comunidade nossa aqui em Teresópolis, a própria comunidade é educada, então você invoca a educação nas pessoas. Geralmente, e nós não somos fanáticos, assim, nós não queremos impor nada. Então as pessoas percebem isso, e quando elas fazem questionamento também com abertura, com educação. Então os judeus que me perguntaram isso também me perguntaram com bastante educação. Essa aí é a pergunta clássica dos judeus. Qual é a pergunta que todo muçulmano me faz? Sempre que tem um muçulmano na plateia, qual é a pergunta que ele me faz? Nenhuma, porque eu nunca vi um muçulmano na plateia. Eu nunca encontrei um muçulmano enquanto eu apresentava sobre Krishna. Então não sei. Não sei qual é a pergunta que todo muçulmano faz ou faria. Então pode passar a carinha já, assim. A pergunta do umbandista é: se vocês acreditam na existência de espíritos, por que vocês não fazem contato com eles? Essa é a pergunta que os umbandistas geralmente fazem pra gente, que para eles é muito estranho,
porque as religiões com as quais eles dialogam no Brasil é predominantemente os evangélicos, os espíritas e os católicos, né? E os espíritas, eles acreditam na existência de espíritos e também fazem contato. Eles buscam os espíritos em busca de consolo, de cura, de instrução religiosa, né? Então, a experiência do umbandista é essa. O espírita também acredita em espíritos, então ele faz contato com os espíritos. E aí os católicos evangélicos não fazem contato com os espíritos. Por quê? Porque eles não acreditam neles. Os católicos e os evangélicos vão dizer que essas manifestações de espírito, na verdade, é Satanás disfarçado, né? A Bíblia fala assim, mesmo que um anjo venha do céu e traga um novo evangelho, que seja anátema, né? Que ele é o anticristo, que ele seja rejeitado, né? A Bíblia fala, os mortos não estão cônscios de nada. Então, o umbandista tem essa experiência. Quem acredita em espírito, faz contato com os espíritos. Quem não faz contato com espíritos é porque não acredita na existência deles, que é o caso dos católicos e evangélicos. Aí, de repente, aparece um tal de Hare Krishna, que é muito diferente. Porque o Hare Krishna ele tem o elemento comum do umbandista e do espírita, que ele acredita que os espíritos existem, mas ele tem a característica comum dos católicos evangélicos, que é não buscar o contato com os espíritos. E por que isso? Eu me fiz essa pergunta porque eu nasci em família espírita, e a resposta que eu consigo trazer é que os espíritos geralmente vão trazer... Eles têm basicamente duas funções, geralmente, dentro do espiritismo, que é consolo, você saber que seus antepassados ainda existem, né? Há um consolo nisso, e você pode perdoá-los e contatá-los, e também receber instruções. Então, geralmente, se entende que os espíritos vão trazer instruções espirituais para mais adiantamento da sociedade. Jesus queria falar muito, mas não conseguiu. Mas agora que nós estamos na era da ciência, a humanidade avançou, ela pode receber instruções mais avançadas. Por exemplo, a existência em outros planetas, como é tal planeta, tudo isso. Agora, por que o devoto de Krishna não buscaria esse tipo de instrução? Primeiro, porque o devoto de Krishna considera que a revelação que ele tem já é completa. Então, por exemplo, se espíritos podem descrever como é a vida em Marte, ou em Saturno, ou nas colônias, a revelação de Krishna meio que já supriu isso, porque Krishna já descreveu todas as moradas do universo satisfatoriamente pra gente. Ele já descreveu como é Indra Loka, Mahaloka, Tapoloka, Jana Loka, Brahma Loka, e Krishna descreveu até a morada dele. Então o devoto de Krishna tem a sensação de que o que esses espíritos estão dizendo, a gente já tem, e a gente já tem até um pouco mais, porque eles não têm a descrição de como é o lugar onde Deus mora. E quando esses espíritos descrevem essas outras moradas com algum entusiasmo, Krishna já tirou o entusiasmo disso. Ele falou, até a morada do seu Brahma, tudo é lugar miserável. Não se apegue às descrições desses lugares. Então Krishna jogou um balde de água fria também na descrição que os espíritos podem trazer. E os espíritos muitas vezes vão dar um consolo aí de saudade de parentes falecidos, né? Mas nos ensinamentos de Krishna, nós somos ensinados a nos desapegar dos parentes, mesmo antes deles morrerem, mesmo antes de nós morrermos. Nós já somos ensinados a ter um certo desapego, de entender que a vida é assim, que os relacionamentos nós temos que viver o presente, e no fim da vida a pessoa muitas vezes se afastar da sua família para residir na floresta ou no templo, e desenvolver um senso de humanidade, de irmandade já com toda a humanidade, né? Já em vida. Extrapolar o apego familiar, a ideia de que as uniões corpóreas são muito significativas ou muito importantes. Então, para nós, a ideia de tentar resolver isso para até depois da morte não é muito compatível com a nossa filosofia. Então, tudo que os espíritos poderiam trazer, para nós, Krishna já trouxe na sua filosofia, nos seus ensinamentos. E por nós entendermos que Krishna é o próprio Deus, então ele já trouxe tudo, já é tudo muito completo, assim, a gente não está assim, carente de mais alguma informação. A gente não está esperando que alguém vai complementar isso e talvez sejam os espíritos. Quando a gente lê coisas mediúnicas e os ensinamentos dos espíritos, a sensação de quem leu a Bhagavad Gita e o Bhagavata é que eles estão ensinando um pouco menos do que eu já vi. Eles estão ensinando algo menos profundo do que eu já li na Bhagavad Gita, no Bhagavata. Então, assim, sem nenhuma ofensa, assim, só respondendo pela nossa tradição, né? Por que vocês não fazem contato com os espíritos? Eu acho que a resposta seria isso. Porque o que os espíritos poderiam oferecer, nós entendemos que Krishna, os seus vários avatares, já forneceu algo superior. E é isso. Esse vídeo não é um vídeo combativo
enfrentando outras religiões, mas geralmente os questionamentos é realmente no elemento que é ao máximo diferente. Então quando a gente vai responder a um questionamento de por que vocês são tão diferentes de uma parte que é central para mim, a resposta pode parecer assim, algum tipo de conflito, mas não é o caso, né? Quem conhece os ensinamentos de Krishna, quem acompanha o nosso canal, sabe que nós não somos sectários ou agressivos ou combativos com outras religiões. Mas esses aí são elementos divergentes e essa é a explicação para cada um deles. Espero que você tenha gostado e a gente se vê em um próximo vídeo. Hare Krishna!